E já desde o início do programa, há uma preocupação constante, né, com a subida do nível dos rios aí, aliás, o Guaíba não, né? O Guaíba está em curva de declínio, mas a gente agora vai conversar justamente sobre tudo isso e sobre essa previsão de chuva intensa que tem no fim de semana, com o Glauco Freitas, que é meteorologista do INMET, e vai nos trazer informações que, inclusive, houve uma reunião que a gente sabe hoje pela manhã com a Defesa Civil. Então, vamos começar por aí, Glauco. Bom dia. E o que tu nos traz, então, sobre essa questão aí das chuvas intensas? Isso acontece mesmo só no fim de semana? Vai se estender pela semana? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Regina Lima. Estão escutando bem? Uhum. Estamos te escutando, sim. Exatamente. Estamos com um aviso, né? Nosso nível mais alto de chuva, principalmente acumulado de chuva para a região noroeste, também para o Vale Taquari, pegando Caxias do Sul, se aproximando aqui da região metropolitana. Tá, qual a situação agora, né? A gente vai ter agora algumas instabilidades mais fortes, com condições de tempestade, principalmente aí na região noroeste do estado, ali Três Passos, a região de Santa Catarina, onde vai ter uma chuva mais forte nesse momento. Esse sistema ele vai se propagar em direção ao litoral. Começa no oeste e vai em direção ao litoral. E à medida que ele vai avançando amanhã, principalmente sábado, ele vai perdendo força em questão de tempestade, mas vai ganhando força em questão de volume de chuva. Por isso é a preocupação nossa aqui nessa região que foi tão degradada, né, nesse último evento de maio. Então, a preocupação é essa em relação aos volumes de chuva, principalmente na região do Vale do Taquari. Não é os mesmos volumes de chuva que aconteceu em maio e também que não aconteceu no mês passado também e nos dias anteriores, mas é um volume significativo, como a região já está bastante afetada por essas chuvas, né, de um ano, vamos dizer assim. Então, a preocupação é muito grande e a gente está com uma reunião com a Defesa Civil, está tudo avisado, está todo mundo já de prontidão, mas isso deve acontecer, esses volumes mais expressivos, a partir de sábado. Pois é, Glauco, foi bom que tu comparou aí com a enchente de maio, né? Tu disse que não são esses volumes, mas as pessoas estão preocupadas, até porque em alguns bairros de Porto Alegre e também região metropolitana, sim, já tem muita água, né? Já perderam algumas coisas, enfim. Então, assim, de quantos milímetros, mais ou menos, a gente está falando dessa chuva do fim de semana? Em torno de 150 milímetros, praticamente que vai chover a média do mês. Outro fato interessante, que a gente não quer apavorar as pessoas, mas esse evento agora que teve essa semana aí, a chuva no Jacuí foi equivalente à chuva que aconteceu em maio, até superior até. Só que foi no Jacuí, né? Não foi no Caí, não foi no Gravataí, onde tivemos bastante volumes. Mas essa chuva que aconteceu agora no Jacuí, que atingiu Eldorado, foi bastante significativa, tá? Uhum. E em questão de nível do Guaíba, né? O que a gente pode dizer? Porque ele está nesse momento, pelo que eu sei hoje, pela manhã, em curva de declínio. Mas com essas chuvas do fim de semana, ele pode voltar a subir? A tendência é essa mesmo, vai voltar a subir, porque vai começar a chover nas cabeceiras, né? E à medida que vai descendo, ele vai aumentando o nível do rio. A sorte é que o Jacuí não vai receber tanto volume de chuva, que ele recebe o Guaíba, 85% do volume de chuva é do Jacuí, vai ser dos outros rios. Mas vai ter aumento do Guaíba, principalmente assim, quando a água começar a chegar aqui em Porto Alegre, né? Ali pela segunda-feira, terça-feira, começa a ter o aumento do volume do Guaíba, sim. Pois eu estava até comentando aqui antes, Glauco, que como está instável esse tempo, porque antes, pela previsão ali que a gente tem, né, no celular, a maioria das pessoas tem, tinha chuva a partir de sábado até quarta ou quinta-feira. Agora eu olhei, realmente já tem previsão de chuva somente para sábado e domingo, ou seja, isso já deu uma mudada. É assim mesmo? Quer dizer, e pode ser que mude também, de novo, e que venha mais chuva na semana? Pode ser que sim, que venha mais chuva na semana, mas isso depende tudo da posição dos sistemas, tá? Um dos motivos de ter tanta essa chuva, a gente vai ter a formação de um ciclone tropical. Ele começa ali, esse sistema de baixa pressão, nessa região que eu falei para vocês, o noroeste do estado, ali Três Passos. Ele vai cruzar o estado em direção ao litoral e vai em direção ao mar. Então,
dependendo da posição desse sistema e da intensidade, a gente consegue prever melhor como vai ser a semana, mas precisa primeiro passar por essa etapa. Como o sistema de baixa pressão vai se deslocar sobre o estado. Sabendo a posição, o deslocamento dele com mais precisão, a gente consegue acompanhar melhor como vai ser a evolução da semana. Mas a tendência é essa mesmo, né? Para 5, 6 dias a gente tem uma segurança melhor. E quando a gente pensa em clima, isso eu vou chamando a atenção para vocês, a partir desse evento começa a ficar mais equilibrado o clima aqui para nós no sentido de muita chuva. Mas a gente chama atenção lá para agosto, tá? Agosto a gente está fazendo as análises climáticas, que agosto vai ser bastante chuva aqui, com eventos talvez bastante expressivos aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na verdade, é um inverno chuvoso, então. Podemos, no inverno chuvoso, que falta muito para o inverno, né? Não, na verdade entrou agora, mas eu digo, ele vai ser um inverno mais chuvoso. Não necessariamente, porque depois vai ter um período seco. O que está acontecendo é que muitas vezes acontece toda a chuva em curto período de tempo, né? Então, é bem provável que os próximos meses aconteça isso. São muitos volumes, né? Muitos volumes em pouco tempo. Isso. Entendi. Então, é isso que é o problema. Se fosse melhor distribuído, a gente estava bem. Porque está faltando, a gente está com déficit de chuva na região oeste do estado e boa parte do estado. Né? Mas acontece que vem uns 200 milímetros a chuva de um mês em 2 dias, 48 horas. 12 horas. E Glauco, então, esse é o problema. Sim, nessa reunião com a Defesa Civil, qual é a orientação para o fim de semana? Quer dizer, as pessoas que estão já com algum alagamento ou as pessoas que estão em áreas de risco? Na área de risco, não passar por riachos, córregos, não entrar em deslocamento, permanecer em casas, quando as casas são locais que não são áreas de risco, como aqui em Porto Alegre. Vamos dizer que aqui em Porto Alegre as casas geralmente não são área de risco de deslizamento de terra. Né? Nesse sentido, não questão de avanço da água do rio, isso sim tem, mas a princípio cada região tem sua particularidade, então eu dizer de uma forma geral fica difícil, mas as pessoas que moram nas suas regiões procurem a Defesa Civil para ser orientada conforme sua necessidade, a sua região. Então cada região tem sua particularidade. Então aqui vou dizer, Eldorado é o rio que avança, já ali em Caxias é desmoronamento, é lodo. Então, é uma outra forma de abordar e de se proteger. Sim. Então, são coisas diferentes. Tem que ter essa noção, né? Dependendo da localidade, as ações são diferentes. Não dá para botar tudo num pacote só, dizer assim, façam tal coisa. Depende de cada região, como está situada a sua casa, a sua residência, seu local, se tem muita árvore, se não tem muita árvore, se é rio, se é córrego. Então, tudo depende de cada pessoa na sua localidade, né? Não, e acredito também que a Defesa Civil seguirá durante todo o fim de semana aí emitindo alertas, né? Eu sou uma pessoa que recebo direto os alertas da Defesa Civil e acredito que todos recebam. Então, é bem isso, né? Com as particularidades de cada região. Sim, a Defesa Civil está se preparando bem, né? Já está conseguindo fazer, olha só, como é a tecnologia e nossa conhecimento científico. A gente está dando esse aviso praticamente, vamos botar, 36 horas antecipadas. É um período que já se preparar bem. O que acontece agora? A gente está dando esse aviso e agora está sol. Né? Exato. Estou dando aviso que vai chover. Mas baita sol, as pessoas acabam desacreditando nesse sentido porque está dando sol. Não, a gente está conseguindo antecipar esse aviso e ter muito cuidado nessa antecipação, porque eu poderia botar agora no alerta, começando hoje já em Porto Alegre. Mas daí hoje não chove, amanhã de tarde também não chove, vai chover só no sábado de noite. As pessoas desacreditam, então a gente tem que saber o tempo certo para mandar a previsão e chamar a atenção das pessoas. Né? Isso é muito importante, que a gente chama de time e bom senso para nós meteorologistas, e o time para avisar, não é agora, é a partir da tarde de amanhã, então se prepare para a tarde, não que vai começar, porque as pessoas começam a olhar para o céu, mas aqueceu, tem sol, não vai chover. Sim. Não, a gente está dizendo que o sistema vai avançar. Infelizmente não é assim, né? Infelizmente vai chover sim, e tá aí o aviso, então, né, da Defesa Civil e também o Glauco Freitas, que conversou aqui com a gente, ele que é meteorologista do INMET. Obrigada, viu, Glauco, pelas informações, e qualquer coisa, claro, a gente está sempre aqui à disposição no Manhã Bandeirantes. Valeu, obrigada, viu? Bom trabalho.
Bom trabalho a todos, bom final de semana. E o IMET aqui está para auxiliar a população gaúcha no que puder. Claro. Obrigada, sim. Ó, e é isso, né, gente? Vamos ficar em alerta aí, então. Vem chuva. Ele disse em torno aí de 150 milímetros no fim de semana. É bastante água. E, claro, como ele disse, cada região tem a sua particularidade e o seu cuidado, né? Mas é isso. Então, agradecemos aí ao Glauco Freitas, que conversou com a gente. Vamos pro... A Gabi Dias está com a gente? Já temos a Gabi Dias.